vocês? 15. 15. A data é fácil, né? 30 de abril. E o tópico hoje é integração sobre variedades. Aí eu quero, expliquei lá o negócio, né? Ninguém corre o risco de tropeçar aqui não, né? Ouvir das dúvidas. Vamos tirar esse nozinho aqui, né? Então, vimos aí, né, sobre tensores, né, antissimétricos do tipo 0R, né, vulgarmente conhecidos como formas diferenciais de grau R, né, e a gente aprendeu assim, diversas coisas sobre esses objetos, tipicamente como definir esses objetos de maneira intrínseca, né, como fazer produtos desses objetos, pegar uma P-forma, uma Q-forma, para obter uma P mais Q-forma, né? A gente tinha o produto exterior como sendo uma propriedade que pode ser definida, né, no espaço das R-formas. E a gente, na última aula, a gente apresentou a derivada exterior, né, que é uma maneira sistemática de você sair de uma R-forma para uma R mais 1 forma, né? E a gente viu também que a derivada exterior também podia ser definida de uma forma intrínseca, né? Ou seja, ela partia de um objeto definido intrinsecamente em relação à variedade e chegava a um objeto que também era definido intrinsecamente em relação à variedade. Aí, no final da aula, a gente pegou um exemplo, né, em 3 dimensões, para uma variedade genérica tridimensional, e a gente pegou as 0 formas, 1 formas, 2 formas e 3 formas, e calculamos a derivada exterior sobre esses objetos, né? E o que a gente obteve foram os operadores convencionais do cálculo, que a gente tem por aí, né? A gente obteve o gradiente, o rotacional, o divergente, né, essencialmente. Então, esses objetos, o que a gente mostrou ali, né, é que eles podem ser definidos de uma maneira intrínseca à variedade, né, porque eles vêm da definição, da aplicação da derivada exterior sobre uma R-forma diferencial, o que é uma operação com significado intrínseco, ou seja, independente do sistema de coordenadas, né, que a gente está vendo. Então, vamos dizer assim, de maneira geral, né, a promessa que a gente fez na primeira aula de variedades diferenciáveis, uma parte dela, pelo menos, foi cumprida, né? Quer dizer, operações convencionais do cálculo diferencial integral, como, por exemplo, rotacional, divergente, gradiente, essas coisas, e identidades, né, relacionando essas operações, por exemplo, divergente de um rotacional de um gradiente é 0, né, coisa desse tipo. Esse tipo de identidades também sai como consequência da nilpotência da derivada exterior, D2 ser igual a 0, tá certo? Então a gente viu que havia a possibilidade de você fazer cálculo diferencial, pelo menos, num espaço arbitrário, contanto que esse espaço arbitrário possuísse a estrutura que nós dotamos aqui da variedade diferenciável, tá certo? A segunda parte do que é preciso fazer ainda é a parte do cálculo integral, né? Então a gente precisa definir tipicamente o que a gente entende por uma integral sobre uma variedade diferenciável, tá certo? Então, o que a gente vai fazer nessa aula é isso.
essencialmente. Então, vamos falar sobre integração, né? E para falar sobre integração, a gente precisa primeiro colocar algumas condições segundo as quais precisam ser obedecidas para que a gente possa definir, sem maiores problemas, integração sobre uma variedade. O primeiro conceito que a gente precisa atentar é o conceito de orientabilidade. Certo? Imagina você o seguinte, né? Que você está lá na variedade, você tem um aberto U, tem um aberto V, né? Você tem um ponto aqui que está na interseção entre U e V, né? Esse ponto P pode ter coordenadas, né, X ou pode ter coordenadas Y, dependendo de qual coordenatização que você está utilizando para descrever, né, o seu aberto, né? Se você faz uma mudança de coordenadas de X para Y, né, a gente viu que um objeto crucial, né, a ser levado em consideração nas componentes dos diversos objetos geométricos que a gente tem é essa matriz que está aqui, né? dxi, por exemplo, dyi. É o jacobiano, né, da sua transformação. Esse jacobiano, em princípio, ele é não singular, né? Porque ele corresponde, na verdade, né, a mudança de coordenadas de, vamos dizer, de x para y. Então, se você fizer uma mudança de coordenadas de y para x, isso é permitido no contexto de uma variedade diferenciável, porque você impôs isso como condição sobre as funções de transição. Você falou, elas são inversíveis e diferenciáveis de classe C infinita, elas e as suas inversas, né? Então é de se esperar que o determinante, né, dessa matriz aqui seja diferente de zero, né? Isso sem sombra de dúvida, né? A pergunta é a seguinte, ele pode ser então, já que o determinante é um número real, a gente está falando sobre variedades reais, né? Determinante é um número real, esse determinante pode ser positivo ou negativo. Ele tem duas opções, né? O ponto aqui é observar o seguinte, se esse determinante for positivo, né? Vamos chamar isso aqui de J, né? Se esse J for positivo, então você vai dizer o seguinte, você vai dizer que os sistemas de coordenadas x e y possuem a mesma orientação, tá certo? Isso é uma definição, certo? É uma definição. E se o J for negativo, você vai dizer que eles possuem orientações opostas, certo? Então, com isso, você pode classificar os sistemas de coordenadas ao longo da sua variedade de acordo com esse critério. Tem a mesma orientação quando você muda de um sistema de coordenadas para o outro ou não tem, né? Você vai dizer que você tem uma variedade orientável, né, se você tiver o seguinte. Se você puder escolher o J sempre maior que zero, ou sempre quando você estiver fazendo mudanças dos seus sistemas de coordenadas, né, de um aberto para outro aberto. Então, se o teu J ele tiver um sinal bem definido, né, então você vai dizer que a sua variedade é orientável. Isso significa que se você está num sistema de coordenadas e você pula para outro, a orientação do sistema de coordenadas novo é a mesma que a do anterior. Se você pula para mais um,
a orientação do novo sistema de coordenadas, vamos só supor que a gente tem aqui um W, né? A orientação desse novo sistema de coordenadas em relação a esse que estava aqui é a mesma que esse, portanto é a mesma que a do anterior. A gente define isso transitivamente. Então você vai dizer que a orientação dos sistemas de coordenadas é a mesma ao longo de toda a variedade. Tá? Essa é uma condição essencial para você poder fazer a integração sobre as variedades. E a gente vai ver por que explicitamente. Né? Quer dizer, só quero dizer que onde a gente vai conseguir definir integrais sobre as variedades é exatamente nessas variedades orientáveis. Tá certo? Um exemplo aqui que a gente pode dar é o seguinte, um exemplo que é muito difícil para mim para desenhar, né? Mas é a nossa fita de meios. O símbolo do ímpar. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. O que vocês acham? Dá para entender que tem uma torção aqui no meio? Bom, o que eu quero desenhar, melhor dizer, o que eu quero desenhar é uma fita de papel que você cortou e você torceu um lado e grudou ela de novo. Tá certo? Então você vai terminar com uma dobra, né? Ali dentro da sua fita de papel. Essa daí é a fita de milhos, né? Quer dizer, você pode, como eu disse, construir essa fita de milhos dessa maneira aqui, né? Você pega dois pedaços de papel, aqui você cola esse pedaço nesse, aqui você cola esse pedaço com esse, né? Esses dois aqui e esses dois aqui. Agora, esses dois pedaços de papel aqui, você cola mantendo a ordem, né? Quer dizer, você cola esse trecho aqui com esse trecho aqui. Você cola esse trecho aqui com esse trecho aqui. E esse que está no meio, você faz de outra maneira. Você cola esse trecho aqui nesse trecho aqui e esse trecho aqui nesse trecho aqui. Ou seja, você faz um twist, né? Você pode olhar para essa montagem que está aí essencialmente como uma variedade diferenciável. Você pensa, isso aqui é um aberto, isso aqui é outro aberto, né, da minha variedade. Isso daqui é uma região que coincide com essa região, tá certo? Tem uma regra para dizer os pontos daqui são os mesmos pontos que estão aqui, tá certo? E essa região também coincide com essa, mas com essa outra regra, com a regra onde você torce, né? Essa coincidência. Quer dizer, esse ponto aqui é esse. Desculpa, gente. Pode chamar à vontade. Esse ponto é esse ponto é esse, né? Então, aqui é uma região de interseção, vamos dizer assim, desses dois abertos, onde você tem funções de transição aqui que representam a identidade num caso e menos a identidade no outro caso. Certo? Você poderia também visualizar isso assim, né? Você tem o S1, né? E você tem um segmento de reta, AB, né? E você vai pregando esse segmento de reta aqui. Se você fizer a identificação desses segmentos de reta todos, né, você vai terminar com um cilindro. Mas se você chegar em um deles e você fizer uma torção, você vai terminar aqui com a fita de meios. Exatamente. Então, se você fizer uma coordenatização desses caras que estão por aqui, você vai ter um jacobiano negativo ali. Enquanto que aqui, na identificação desse ponto com esse ponto, você tem um jacobiano positivo. Certo? Então esse é um exemplo de um espaço não orientável, nesse caso. Você não tem um sistema de coordenadas que você possa colocar aqui que não vá refletir essa troca de orientação, essa troca de identificação entre os pontos dos dois abertos que estão ali.
certo? Aí, vamos supor então que nós estamos considerando uma variedade que não é assim, não seja isso, tá certo? Então é uma variedade orientável. Já que a gente deu o exemplo da fita de Möbius, o cilindro é tipicamente uma variedade orientável, pode ser visto dessa maneira. Então, nessa variedade, seja ela qual for, né, nós vamos considerar uma M-forma, a variedade M tem dimensão M, né? E a gente vai considerar uma M-forma chamada M-forma de volume, tá certo? Vamos chamar ela de ômega, e se ela é uma M-forma, ela está, né, ela tem um grau máximo que você pode ter como uma forma diferencial dentro da sua variedade. Então ela é essencialmente equivalente a uma zero forma, né? Ela é caracterizada por uma função, uma única função. A gente pode escrever assim, ômega 1, 2 até m, dx1, dx2, dxn. Espera aí, deixa eu só escrever assim, mi1, mi-m, dx mi1, mi2, mi-m, e sobre m fatorial. Né? Quer dizer, como aqui eu tenho m formas do produto exterior, todas elas vão ter que estar presentes e diferentes. Então isso aqui é essencialmente equivalente a você escrever isso aqui, ômega 1 m dx1 dx2 dxn, certo? Se você quiser, você pode chamar esse ômega que está aqui de um certo H, né? H de P, de X, né? Vamos chamar de P aqui, dx1, dxn, né? Isso aí nós estamos chamando de uma forma de volume, porque a gente vai observar o seguinte, né? O que acontece se eu trocar de coordenadas, né? Se eu fizer uma mudança de coordenadas sobre essa variedade aí? Como é que essa forma de volume se comporta? Né? A forma de volume é uma forma com a dimensão mais... com o grau mais alto que você pode conseguir, né? Dentro da variedade. Mas se eu fizer uma troca de coordenadas, por exemplo, se eu fizer uma troca para y, né? Coordenadas y, m, então a minha forma de volume ela vai nisso aqui, né? O ômega, ele vai ser H vezes dx1 dy mi1 dxn dy mi-m, né? dy mi1 dy mi-m, certo? Esse é o jeito como os vetores base trocam, né? Esse cara daqui é uma função, não vai trocar nada nela, né? Essencialmente. Bom, mas isso que está aqui, claro que aqui é mi1, mi-m, vai ter que ter 1, 2, 3 até m. É o único cara que vai aparecer aqui. Vai aparecer esse cara e permutações desse cara. Mais nada. Então, se você colocar todas as permutações juntas, né, quer dizer, todas as permutações, você permutar para a forma dy1, tarará, dym, né, o que você vai ter esses caras correspondentes com os sinais correspondentes a essas permutações. Tá certo? O resultado disso daqui é o determinante. Exatamente o J que nós estávamos calculando ali. Vamos dar um exemplo aqui em 2 dimensões. Isso não é difícil de mostrar, eventualmente por indução, tá certo? Mas em 2 dimensões, por exemplo, a gente vê o seguinte: eu teria dx1 dy mi, dx2 dy mi, dy mi, dy mi, né? Então, aqui eu estou falando de 2 dimensões, né? Portanto, aqui pode ser 1, 2 ou 2, 1, mais nada, né?
Isso aqui eu vou ter dx1, dy1, dx2, dy2, dy1, dy2, mais dx1, dy2, dx2, dy1, dy2, dy1. Não é isso? Agora, botando todo mundo como dy1 exterior dy2, o que eu tenho aqui? Eu tenho dx1, dy1, dx2, dy2, menos dx1, dy2, dx2, dy1. Isso daqui é o determinante do jacobiano, né? É uma matriz jacobiana. Então você vê que esse cara aqui, né, ele é feito de encomenda, tá legal? Para reproduzir o resultado que acontece quando você troca de variáveis numa integral. Está naturalmente incorporado, né, a essa expressão que está aqui, porque esses objetos são antissimétricos, eles se transformam naturalmente como isso, tá certo? Então, as M formas, né, numa variedade M dimensional, eles são construídos de uma maneira, né, que automaticamente eles já se comportam como um elemento de volume convencional que a gente vê. E a coisa não para por aí, a gente vai ver, né, que essa história vai se aprofundar, né, ainda mais, né, nesse caso, né? E aqui a gente pode ver a utilidade da gente, a gente pode começar a entender a utilidade da gente estar falando de uma variedade orientável, tá certo? Se você tem isso aqui sempre com o sinal definido, tá certo? Se esse cara tem sempre o sinal definido, mais especificamente, se ele tem sempre sinal positivo, tá certo? Vamos restringir a coisa, o sinal pelo menos a ser positivo. O que acontece é o seguinte: se o h, por exemplo, for uma função positivo definida sobre toda a variedade, esse fato vai ser um fato independente do sistema de coordenadas. Tá certo? E num outro sistema de coordenadas, você pode chamar isso aqui tudo, né, de H', né? Vamos supor que no seu sistema de coordenadas, independente do ponto P, o seu H fosse positivo. Tá certo? Se isso aqui é positivo, então independente do ponto P, H' também é positivo. Tá certo? Então você pode dar um significado independente do sistema de coordenadas para o fato de você ter uma forma de volume com H positivo. Tá certo? Então, faz sentido, independente do sistema de coordenadas que você estiver falando, né, que você estiver colocando, que você atribua um sinal para o coeficiente dessa N forma de volume que está aqui. E esse sinal, se você tem uma variedade orientável, e se o seu J é maior que zero, o sinal desse coeficiente é independente do sistema de coordenadas que você estiver usando. Tá certo? Isso ainda tem mais coisas para aparecer, para mostrar por que isso vai ser importante. Né? Porque agora a gente vai fazer o seguinte. Né? Vamos supor que eu tenha essa forma de volume definida sobre a variedade, tá certo? Então, eu vou supor que eu tenho H de P maior que zero e o J também sempre maior que zero. Então, estou sobre uma variedade orientável, onde o sinal, né, do jacobiano é bem definido. Né? Eu posso definir uma integração agora, né, sobre uma M forma, tá certo? Da seguinte maneira: suponha que eu tenha uma certa função f, né, da variedade nos reais,
ok? E eu vou definir esse objeto que está aqui, integral de f ômega, tá? E vou fazer essa definição para um dado aberto, o i. Então, essa é a definição da integração de uma certa função multiplicada por essa forma de volume, tá certo? A definição que eu vou dar disso daqui é a seguinte, né? Isso é a integral sobre φ de i do f de φi a menos 1 de x, h de φi a menos 1 de x, dx1 dxn. Bom, a definição da integral é integral, né? Tipicamente, mas tem umas coisinhas a chamar a atenção aqui, né? Primeiro que a integral aqui é uma integral sobre Rn, sobre um aberto do Rn. Esse aberto do Rn é o aberto que corresponde ao aberto da variedade, ao ui, tá certo? Quer dizer, se você pegar todos os pontos ui, todos os pontos dentro do ui, e você aplicar o φi sobre cada ponto desse, você vai chegar num conjunto aberto. Lembre-se que os nossos φis são homeomorfismos, não é isso? Então, os homeomorfismos são aplicações contínuas e inversíveis. Se eles são aplicações contínuas, a imagem inversa de qualquer conjunto aberto é conjunto aberto, né? Então, esse cara que está aqui é um certo conjunto do Rn, né, associado com o i. E eu estou dando coordenadas ao ponto P, tá certo? Aqui, se você quiser, o F originalmente é de P, o P pode ser escrito como φ a menos 1 de x, então isso daqui é aquele cara que nós chamamos de F grande, né? F bola φ a menos 1. Né? O H também é um H de P, e o P pode ser escrito como φ a menos 1 de x, e dessa maneira eu dou coordenadas também para o H, que faz parte da forma ômega. Se eu quiser, eu chamo esse H bola φ a menos 1 de H grande, tá certo? E o resto, eu simplesmente integro a rima, por exemplo, né? Como eu estiver interessado em integrar. Né? Estou integrando. Essas duas funções são funções de Rn em R, tá certo? Integradas sobre todas as variáveis de integração, que é uma operação que eu sei fazer sem maiores problemas. Quer dizer, o computador sabe, em geral. Não necessariamente eu. Ok, isso é uma definição extremamente natural, etc. Só que ainda é preciso a gente observar se essa definição tem sentido do ponto de vista das formas diferenciais. Ou seja, para eu falar da integral sobre o i de f ômega, eu usei explicitamente do outro lado uma dada coordenatização φ. Tá certo? Então, olhando para essa definição, pelo menos no primeiro momento, né, me parece que a minha definição é dependente da coordenatização que eu fiz. Então, eu tenho que mostrar que não, que ela não é dependente dessa coordenatização. Eu posso falar dessa definição independente do que eu estiver considerando como coordenadas. Né? Então vamos lá. Vamos supor que eu estabeleci, né, que o meu ômega é h de p dx1 dxn. Né? O mesmo ômega, né, eu posso escrever em outro sistema de coordenadas, não posso? Posso escrever no sistema de coordenadas y. Né? E no sistema de coordenadas y, ele é o h de p vezes o determinante
de dx e dy, né? dy1, dyn. Não é isso? Foi isso que a gente acabou de ver ali. Né? Bom, então, vamos supor, eu vou procurar saber a integral sobre ômega do f ômega, mas usando essa expressão para ômega, não essa. Tá certo? Então, se eu usar essa expressão para ômega, isso aqui vai ser o quê? Integral de psi de ui. Psi é a coordenatização que me leva a y e não que me leva a x. Né? F de psi a menos 1 de y, h de psi a menos 1 de y, né? dy1, dym. Veja que aqui, desse lado, tá, da história, então você está escrevendo esse lado da equação, esses dy1, dym são elementos, né, de integração, como a gente conhece. Esses sim são carinhas infinitesimais, vamos dizer assim. Eles pressupõem uma tomada de limite, né? Limite quando delta y1, delta y2, delta y3 vão para zero, tá certo? Desse lado aqui, dy1, dy não tem nada a ver com nada infinitesimal, ok? Tem nada a ver com nada infinitesimal. Aonde tem alguma coisa a ver com algo infinitesimal é aqui. Agora, aqui está faltando alguma coisa, né? Está faltando tipicamente o determinante, né? Disso aqui. Agora, suponha que eu faça uma mudança de variáveis agora, né? Que eu escrevo que y é um certo psi bola φ menos 1, né? De x. Tá certo? Pego o x, φ menos 1 leva no p, pego o p, um psi eu levo no y. Tá certo? Então eu penso que o y é uma certa função de x. Né? Se eu fizer essa mudança de coordenadas, essa mudança de variável de integração, o que eu vou obter, como jacobiano, é exatamente o inverso desse cara que está aqui. Determinante de dy, dx, dx1, dxm. Tá certo? Nesses casos que estão aqui, né, o que está psi a menos 1 de y vai ser psi a menos 1 de psi composto com φ a menos 1 de x. Então vai ser φ a menos 1 de x no final das contas. Do ponto de vista de uma mudança de variáveis, o psi de ui, né, vai ser levado por essa mudança de variáveis no φ de ui. Tá certo? Então a sua integral, e aqui eu não estou falando de formas diferenciais de forma nenhuma, estou falando de uma integral, uma forma de fazer integral. Né? A sua integral, ela vai nisso aqui, integral sobre φ de ui, f de φ a menos 1 de x, h de φ a menos 1 de x, dx1, dxm. Que é o que você obteria se você tivesse partido dessa expressão e usado aquela definição que está lá. Certo? Então, não sei se dá para perceber, né? Essa brincadeira da forma de volume ser proporcional ao jacobiano, né? Ela, da forma de volume mudar com o jacobiano, quando você faz a mudança de coordenadas, ela está sob medida para dar conta das mudanças de variáveis dentro de uma integral convencional, multidimensional. Ok? E isso que a gente acabou de fazer aqui mostra com clareza que essa coisa que a gente escreveu aqui é independente da coordenatização específica que a gente esteja colocando, ou seja, é outra coisa, outra operação que tem um significado intrínseco.
certo? Então eu posso sim definir integração sobre uma variedade de uma maneira intrínseca, que tem um significado intrínseco. Agora, eu fiz essa definição, né, para um determinado aberto UI. Né? Pergunta é a seguinte: eu consigo estender essa definição para toda a variedade diferenciável? Consigo. Né? Consigo de uma maneira até razoavelmente simples. Né? Vamos escrever assim, olha, estendendo a definição de integral. Como é que a gente faz isso? A gente tem um passo intermediário para jogar. A gente considera uma família de funções da variedade dos reais, vou chamar de epsilon I de P, né? Família de funções de M em L, tá certo? Essa família de funções eu vou pedir que satisfaça 3 requisitos. O primeiro é o seguinte, que cada função dessas, isoladamente, esteja limitada entre 0 e 1. São positivas e não podem passar de 1. Tá certo? Segundo, né, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o epsilon I de P, eu vou exigir que seja 0 se o P não pertencer ao UI. Então você vê o seguinte, cada função dessas, epsilon 1 está associada com o 1, epsilon 2 está associada com o 2, epsilon 3 com o 3. O 1, o 2 e o 3 fazem parte da definição dessas funções, de alguma forma. Eu estou dizendo, elas são 0 se elas forem aplicadas a algum ponto que não pertencer ao aberto ao qual elas estão associadas. Tá certo? E o terceiro que a gente vai pedir é o seguinte, né? Agora não tem jeito, agora tem que atender. É o despertador. O despertador acaba de dizer que o meu ar-condicionado vai ficar ligado durante o feriado. Né? O cara diz que tem que desligar o ar-condicionado às 5 horas da tarde. Eu botei o despertador para não esquecer. Só que eu esqueci. Vim dar aula às 4, esqueci na hora de ligar. Então, tá bom. Então, epsilon 1 de P mais epsilon 2 de P mais quantos forem necessários, isso tem que ser igual a 1 para todo P pertencente ao UI. Tá certo? Então, se você tem uma família de funções, né, epsilon I de P, cada epsilon I dessa associado com um aberto UI da sua variedade, você diz que você tem uma partição da unidade. Né? Certo? Então, se você consegue uma partição da unidade, é possível estender a definição de integral para toda a sua variedade. De uma maneira bem natural. Né? Você vai dizer o seguinte, se você tiver uma certa função f de p, é claro que a sua função f de p pode ser escrita assim. Certo ou errado? Isso aqui não depende de I, né? E a soma sobre I do epsilon I é 1. Tá certo? Então, se você agora definir isso daqui como sendo um certo fi de p, né? Então, você escreveu a sua função f de p como uma soma de funções fi de p que se anulam se o p estiver fora de i.
FI só é diferente de zero se o teu P estiver dentro do I. Se ele estiver fora do I, ele já é automaticamente zero. Tá certo? Então, com isso, você pode definir a sua integral sobre M, né, do F ômega, da seguinte maneira, como sendo a integral sobre M, né, do somatório em I do FI vezes ômega, né, e agora sim a definição desse cara vai ser soma sobre I da integral sobre cada UI do FI de P vezes ômega. Cada um desses caras está bem definido. Tá certo? Cada um desses caras está bem definido. E esse FI de P, ele já leva em consideração a possibilidade de você ter interseção entre o I e o seu UJ. Isso está dentro dessa condição aqui que a gente colocou da partição da unidade. Né? Então vamos supor que você tem um P que pertence à interseção. Então você vai ter um FI de P que não é zero para esse P. E um FJ de P que também não é zero para esse P. Você poderia dizer, eu estou somando duas vezes, né, esses caras, FI de P, FJ de P, né, só que o FI é diferente do FJ. Tá certo? Porque o FI é F vezes EPSI, o FJ é F vezes EPSIJ. O EPSI e o EPSIJ são a soma desses EPSI mais EPSIJ, em princípio, no máximo dá 1. Ou seja, EPSI e EPSIJ estão entre 0 e 1. Então, um pedaço da tua integral que você está fazendo dentro do aberto UI, mas esse pedaço é dado por EPSI e um outro pedaço é dado por EPSIJ. A soma desses dois pedaços vai te dar a contribuição total da tua integral. Certo? É claro que você, com isso, você pode mudar de partição da unidade à vontade. Você pode voltar com isso daqui e voltar para cá, e usar outra partição da unidade, você vai encontrar o mesmo resultado. Esse resultado que você está utilizando não é absolutamente dependente da partição de unidade que você tem. Tá? Você pode escolher a partição da unidade que te interessar melhor. Tá certo? E com isso você tem uma definição da integração sobre toda a sua variedade diferenciada. Tá? A partir do que você fez num determinado aberto. O que você fez no aberto é independente do sistema de coordenadas, tá certo? E está devidamente ponderado a partir da partição da unidade que você escolheu. O problema é seu, tá certo? A gente tem um exemplo, um exercício, na verdade, que é para fazer isso, né, num caso específico, né, e verificar que você obtém independente da partição da unidade em questão. Certo? Maravilha. Então você vê que dentro dessa teoria de integração, essa forma de volume, né, ômega, que a gente está colocando aqui, desempenha um papel especial. Né? Quer dizer, essa forma de volume é um peso fixo, né, que você está colocando, que vai ponderar toda e qualquer integração que você fizer. Né? O cara que é variável é o F. Né? O ômega é fixo. Então isso nos coloca a seguinte questão: quem é o H? Quem que eu escolho como H? Tem alguma escolha mais natural do que as outras? Né? Tem algum H que vai me dar alguma coisa que tenha mais sentido do que as outras coisas? Né? Em princípio não. Né? Em princípio, a minha definição de integral sobre uma variedade tem esse grau de arbitrariedade, sim. Né? De eu dizer quem é o H que define a minha forma de volume. Né?
Mas um caso especial muito importante, né, é o caso onde a gente tem uma variedade onde existe uma métrica, tá certo? Caso especial, né? Variedade com métrica. Então, só para relembrar, né, uma métrica é um tensor do tipo 2, 0, né? Tá certo? Um G é um certo GMI. 2, 0, 1, 0, 2, né? DXMI, DXMI, né? E esse GMI que aparece aqui, ele era obrigado a ser um conjunto simétrico de coeficientes, né? Porque você exigia que o G de XY fosse igual ao G de YX, e isso implicava em que o seu GMI era igual ao GMI. Isso dizia que a sua métrica era uma matriz simétrica e outras condições que a gente colocava, de positividade, tipicamente, implicavam que esse cara aqui, a matriz desses coeficientes, ela era não degenerada, tinha determinante positivo definido no caso da variedade riemanniana e determinante diferente de zero na variedade genérica pseudo-riemanniana, né? Então, vamos supor que a gente tem uma métrica dentro de uma certa variedade diferenciável, né? Um ponto importante aqui é o seguinte, que a transformação de uma métrica, quando você vai de um sistema de coordenadas por outro, ela é assim, né? dx alfa, dy mi, dx beta por y mi, g alfa beta, tá certo? Se você pegar e calcular o determinante desse objeto aqui, né, do g alfa beta, né, isso daqui na verdade é um produto de 3 matrizes. Tem uma matriz mi alfa, vamos dizer assim, uma matriz alfa beta, uma matriz beta mi, certo? Então, com você fazendo o determinante da matriz G, você vai ter o seguinte, vamos chamar de G, o determinante do GMI, tá certo? Então você vai ter que o seu G barra, ele se transforma de um sistema de coordenadas para o outro, como o determinante dx alfa, dx mi ao quadrado vezes o G, certo? Você tem 3 matrizes ali multiplicando. Uma é uma matriz transposta, a matriz da métrica e a matriz original, né? Aí, quando você calcula o determinante dessa vezes o determinante dessa vezes o determinante dessa. Isso está aparecendo aqui. O determinante da transposta é igual ao determinante da mesma matriz, por isso está aparecendo esse cara que está ali, né? Se você calcular a raiz de G barra, aí esse cara aparece assim, ele aparece como módulo do determinante dx alfa dy mi raiz de G. Tem que ter um módulo, porque você está tirando uma raiz quadrada, então você só tem o direito de ter um número positivo definido aqui, certo? Então, esse raiz de G barra ele é meio bandeiroso, então, né? Ele se transforma exatamente com a matriz jacobiana, tá certo? O determinante com o módulo da matriz jacobiana. Então, o que acontece? Suponha que você defina agora como H o seu raiz de G, tá certo? Definiu como o seu fator H, você escolheu como sendo raiz de G. E aí você tem a sua forma de volume, né? Escrita, por exemplo, no outro referencial barrado, raiz de G barra dy1 dy1. Estou falando referencial, mas isso é um vício de linguagem, né? Não tem nada a ver com referencial. É simplesmente coordenadas que a gente está utilizando.
Então, se eu mudar de referencial, ou se eu mudar de coordenadas, né, o raiz de G barra, acabei de calcular como é que ele vai com o módulo determinante dx alfa dy mi, né? E esse elemento de integração que está aqui, ele vai com o determinante, né, de dx mi dy mi a menos 1. Tá certo? E faltou raiz de G, né? Certo? Se você está numa variedade orientável, tá certo? Esse cara é positivo e ele cancela exatamente com esse outro cara que está aqui. Então, o resultado final da história é que isso daqui é a raiz de G dx1 dxn. Ou seja, com raiz de G na jogada, né, o seu elemento de volume tem a mesma cara em todos os sistemas de coordenadas. Tá certo? Ele é raiz de G barra dy1 dym, onde G barra é o determinante da métrica. E ele é raiz de G dx1 dxm, onde G é o determinante da métrica também. Tá certo? Então, num espaço métrico, ou numa variedade com métrica, você ter essa definição do seu elemento de volume, tá certo? Da sua forma de volume, é sim privilegiada em relação a outras formas, porque ela te dá um cara que em todos os sistemas de coordenadas que você estiver trabalhando, tem a mesma interpretação. Tá certo? Você tem um critério para escolher o seu H dado um sistema de coordenadas. O H é o raiz quadrada determinante da métrica nesse sistema de coordenadas, especificamente. Tá certo? Bom, inesperadamente, acabou tudo que eu tinha para falar hoje. Pensei que talvez demorasse mais, mas acabou que não demorou não. Eu não quero ir mais adiante, porque eu queria marcar exatamente esse ponto aqui como um ponto de parada para reflexão, né? Nós vamos fazer uma prova da agora para frente, quer dizer, próxima aula, tudo bem, gente, continua. Pode ser, pode fechar.